Conversa Fiada está de volta. Eu estou aqui com o economista e Montes Clarense, para orgulho de todos nós, Eduardo Fernandes Silva. Nós estamos falando da sua trajetória profissional, ele que vem a Montes Claros, inclusive, para lançar um livro sobre mobilidade urbana. Eduardo, queria retomar nosso papo e que você me falasse o que você faz hoje, atualmente, em Brasília. Hoje eu sou o diretor da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. A Consultoria Legislativa é um órgão que existe para dar apoio técnico aos parlamentares e à administração da Casa. Todos os profissionais foram selecionados por concurso público de provas e títulos e são especializados em diferentes áreas do conhecimento: economia, que é a minha formação, direito constitucional, direito penal, a saúde, educação, esporte, urbanismo, finanças públicas, etc. E então a gente elabora projetos de lei, projetos de emenda constitucional, a gente analisa as proposições que estão sendo discutidas na Casa, fazemos estudos variados para os parlamentares. Estamos fazendo vários estudos, um a respeito da gravíssima questão da segurança pública no Brasil e outro a respeito da questão do envelhecimento da população brasileira, que é um problema muito grave. Aspectos positivíssimos, que é o fato das pessoas viverem mais e com mais saúde, e por outro lado, aspectos também preocupantes, porque dentro de 20 anos, por aí, haverá menos mão de obra para trabalhar no Brasil. E isso e haverá relativamente, muito menos estudantes em idade de iniciar a escola e muito mais pessoas na minha faixa etária e acima, sobrevivendo, chegando eventualmente aos 100 anos de idade. Isso tem uma transformação muito grande num país como o Brasil, que até recentemente era tido como um país jovem. Ok. Eu queria que você falasse então agora, a gente começa entrando bem no assunto da nossa entrevista de hoje, você falasse para a gente o conceito de mobilidade urbana. O que você pensa a esse respeito? Como que começou essa sua preocupação com esse assunto? Nos fale um pouco sobre isso. O conceito de mobilidade urbana, ele busca ampliar a noção que era predominante até poucos anos de transporte. Mas, no meu entendimento, não amplia o suficiente, porque a noção melhor, no meu entendimento, é acessibilidade e não mobilidade. Qual que é a diferença de um para outro? Existe até uma definição legal, mas eu não gosto muito dela. Essencialmente, a mobilidade significa você transportar pessoas do ponto A para o ponto B, essencialmente. Acessibilidade significa que as pessoas tenham acesso às coisas que querem fazer, ao cinema, ao teatro, ao emprego, ao restaurante, à escola, etc. Se você foca em mobilidade, você implicitamente está pensando em mais ônibus, mais trens, mais veículos. Se você foca em acessibilidade, você foca mais nas pessoas. Então, o importante é que as pessoas possam ter acesso. E para que as pessoas tenham acesso, uma das medidas essenciais, não existe solução simples, é tudo muito complicado nesse mundo atual, mas uma das medidas essenciais é distribuir as oportunidades de trabalho, lazer e escola para que as pessoas possam ir até elas a pé ou de bicicleta, em meios de transporte que não sejam meios que envenenam a população, como o automóvel, como o próprio ônibus, e outros veículos. Então, quanto menos as pessoas precisarem de mobilidade, tendo acesso às atividades necessárias, melhor para todo mundo. Que forma você acha que seu livro vai contribuir para isso? Eu acho que um dos pontos importantes que eu coloco no livro é a insistência no fato de que o caminho que nós temos percorrido é um caminho que nos leva ao desastre. Quanto mais se acelera esse crescimento econômico da maneira como a gente vinha vendo até recentemente, mais rapidamente a gente vai chegar ao desastre das mudanças climáticas, da exaustão de recursos, dos congestionamentos sem fim, etc. Então ele é mais um alerta? Nesse aspecto, sim. Porque, para dar um exemplo, hoje estima-se que existam rodando no mundo 1 bilhão de veículos.
E a indústria automobilística, de uma maneira geral, projeta que em 2030, 2035, daqui a 15, 20 anos, sejam 3 bilhões de veículos. Onde que esses carros, esses veículos vão circular? Não vão, é impossível. Então é preciso de reorientar. Em 1941, em fevereiro de 1942, mais precisamente, o governo dos Estados Unidos proibiu a venda de veículos 0 quilômetro no país. E eles produziam, então, a mesma quantidade que hoje produzimos no Brasil. Claro, era um momento de guerra, de Segunda Guerra Mundial, e as indústrias de veículos foram transformadas para produzir jipes, para produzir equipamentos que pudessem dar um apoio mais direto à guerra. Nós hoje vivemos desafios que são ainda maiores que o desafio da guerra, embora, felizmente, não sejam guerra em si. Então é preciso que esse tipo de transformação, é preciso que a gente mude a maneira de interpretar. Tem um artista francês que eu gosto muito de uma frase que ele diz, ele se chama Picabia, e a frase que ele diz é o seguinte: a cabeça é redonda para o pensamento poder mudar de direção. Então é preciso que a gente mude o pensamento de direção e, ao invés de focar em tentar mais espaço para os veículos, a gente crie sempre mais espaço para as pessoas. Para as pessoas. Bom, e seu livro chama a atenção para a importância do que entra e o que sai de uma cidade, bem como a movimentação dentro delas. A mobilidade das pessoas não existe sem que haja movimentação dos suprimentos necessários para que elas vivam, assim como os dejetos inevitavelmente gerados. Baseado nisso, como nós iremos resolver nosso problema? Mas você não vai responder agora, não. Você vai responder depois do nosso comercial. Nós vamos para mais um comercial e voltamos já já.